Momento aqui para falar sobre a atuação do contador na gestão de condomínios, né? Há uma expectativa sobre uma nova norma contábil que tem a sua. Já foi feita a consulta pública, a gente está aí na expectativa da divulgação dela, então já foi um estudo considerado para essa nova norma brasileira de contabilidade, que é uma instrução, né? E também a perspectiva da atuação social, né, de cada pessoa que se aproxima da contabilidade, aqui como estudantes universitários, de conhecer e entender como essa casa comum, esse lugar de troca, essa partilha, né, que é o condomínio, precisa cuidar, precisa mitigar riscos, precisa controlar custos, precisa fazer rateios, precisa ter controle financeiro. Então, assim, são muitas interseções com o fazer do dia a dia. E a presença do contador, né, como atuante, né, um morador que participa, é muito importante para que possa trazer proteção para a sua residência, né, proteção para os seus vizinhos, proteção para evitar contas futuras, né, que venham a ser onerosas para cada um deles. E também na perspectiva de oportunidades profissionais. Então, a gente tem oportunidade de começar a entender como atua em conselhos fiscais, que é um caminho interessante, o condomínio vai te dar essa oportunidade. Em diretorias comunitárias, que é a característica ali, né, de um grupo específico, então desenvolver o que a gente fala hoje, as soft skills, uma liderança, né? Quem é síndico, quem é diretor, está na diretoria de um condomínio, sabe bem praticar a escuta, usar a palavra adequadamente, organizar recursos, mobilizar pessoas, né? Então, essas são skills, assim, que são percebidas e são frentes, assim, que as pessoas utilizam, participam desses movimentos e aí um empresário que está ali no condomínio entende o seu lugar, sabe do seu trabalho, te indica para uma relação futura, né? Então, o capital social que é constituído quando você se relaciona com essa sociedade é oportuno, né? Às vezes nem é um presidente, um diretor de uma empresa, é um funcionário que viu que você faz um bom trabalho e vai te indicar. Então, é um caminho que a gente tem que ter, assim, como oportunidade. E, se somos da área, as pessoas vão esperar de nós uma contribuição. É um dos pontos que, assim, não dá para falar: "Não sei, nunca mexi com isso". Tenho pavor de condomínio. Se você mora em um condomínio, então você não pode falar isso jamais, né. Então a gente passa tanto por essa educação social, como a identificação profissional e, realmente, as oportunidades de carreira, porque como vocês verão, quando a gente fala de condomínio, você pode estar pensando naquele prédio sem elevador, mas também naquele grande prédio, o que está competindo aí para ser o maior, né, da América Latina, que é um condomínio. E aí vai ter que ter um síndico lá, né? Vai ter que ter um conselho fiscal lá, vai ter que ter uma diretoria, vai ter que ter um contador para esse grande prédio, essas torres enormes que a gente tem, sem contar os condomínios de casas também, né? E como os condomínios empresariais também dos estabelecimentos comerciais. Então, quero agradecer o grupo pelo desenvolvimento desse trabalho. Foi um semestre aqui que a gente se dedicou a buscar muita informação, né? O aprendizado que eu observei de cada uma, do momento zero para hoje, né? A gente tinha uma pessoa que conhecia do mercado e que teve a bondade e a articulação para poder ativar outros a buscarem essas informações. E assim eu espero que seja muito proveitosa a nossa troca e que também cada um que veio participar possa fazer perguntas, esclarecer, interagir, porque esse seminário, essa oficina aqui está bem interativa também, né, para todo mundo participar. Bom, vamos passar então a apresentação para que vocês possam também se apresentar aqui e falar da experiência também.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, o Isadora tá meio travado a tela. Não tá aparecendo o primeiro slide, não? Tá aparecendo em miniatura Pera. E agora? também. Peraí. Daquela outra forma que você tava fazendo, tava dando certinho. Pra mim ainda tá ok. Tá grandinho. Pra mim aqui também tô só apresentando. Peraí, vou te Josmara, tá mostrar. ok aí pra você o slides como tá aparecendo? Não, ele aparece em duas telas. Aí aparece o atual e o futuro. Tá. Tá, então, peraí, gente. Deixa eu só ver aqui. No meu tá assim. Alguém consegue compartilhar aí, fazendo favor? Porque no meu tá só assim mesmo. Só um momento que eu vou pegar aqui e já compartilho. Mas acho que pode seguir, porque vai trocar, né? Não, ela que iria ficar apresentando mesmo. Só ela que ficaria com Ah, mas passo a tem uns passo no slides que slide. vai ficar pequeno, né? Melhor trocar. É, Uhum. não sei por que que ficou assim. Deixa eu ver. É porque coloca em apresentação, por isso que ele minimiza. Deixa ele como você tinha colocado no início, sem apresentação, que aí Mas fica mais agora eu fácil. tô voltando e tá ficando só desse jeito que vocês estavam falando. Só tem Sim. essas duas opções. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu parar de compartilhar a minha. Peraí. Ai. Foi? Sim. Só dá o F5, né? Eu acho que se der F5 ele não vai. Foi. Aí. Foi. O problema é que ele fica aberto em duas telas. Não, mas no meu tá dando pra ver normal agora, tá bem grande. Continuou aparecendo pra vocês? Sim, Deixa eu ver se eu for pro lado. Pode ir. Acho que vai dar certo. foi. Uhum. Então, hoje eu vou apresentar o caso do condomínio Vista Alegre. Pula. Próximo, o Bianca. Um minuto. Isso. Como eu tava falando, eu vou apresentar o caso do condomínio Vista Alegre, que é um prédio que tem 40 apartamentos e que enfrentou muitos problemas por falta de organização administrativa e financeira. O síndico antigo centralizava tudo sozinho, não existia um controle adequado das contas, as despesas eram anotadas em um caderno e o condomínio praticamente não realizava assembleias. Além disso, o rendimento interno estava desatualizado e muitos moradores nem conheciam as regras que eram impostas pelo prédio. Mesmo sem a aprovação dos moradores, né? O síndico decidiu fazer uma obra de uma piscina e o valor dessa obra custou R$ 30.000. E aí ele simplesmente cobrou uma taxa extra, né? Diretamente no boleto dos moradores. Então, essa a gente tá contando a história, tá? Ao mesmo tempo, ele também era responsável pela folha de pagamentos
Então, os pagamentos dos funcionários, ele que fazia. E o pagamento do porteiro, ele calculou errado. As horas extras do porteiro calculou errado, durante vários meses. Com isso, os problemas começaram a se acumular. O porteiro entrou com processo trabalhista, vários moradores ficaram revoltados com a cobrança da taxa da piscina e deixaram de pagar o condomínio. E aí causou um alvoroço, um desequilíbrio financeiro e uma bagunça, uma dor de cabeça. Sem conseguir resolver a situação e pressionado pelos moradores, o síndico acabou renunciando ao cargo, saiu do cargo de síndico. Diante dessa situação, percebemos como que a falta de organização pode gerar conflitos, prejuízos, inseguranças para os moradores e dor de cabeça para todo mundo. E com base nesse caso, vamos explicar a importância da estrutura legal do condomínio e o papel que o contador tem na gestão condominial. Pode pular, Bianca. Bianca? Ah. O primeiro grande erro do condomínio Vista Alegre foi a estrutura legal em si, né? O síndico agia como se pudesse tomar decisões sozinho, mas o condomínio possui regras previstas no Código Civil. A convenção condominial, ela funciona como a principal lei do condomínio. Ela define direitos, deveres, taxas e regras administrativas. Já o regimento interno organiza a convivência entre os moradores, definindo as regras como regras de silêncio, o uso das áreas comuns e o funcionamento do prédio em si. No Vista Alegre, esses documentos estavam desatualizados e praticamente não eram utilizados. Outro problema foi a falta de assembleia. Pela lei, obras de alto valor e cobranças extras precisam ser aprovadas por todo mundo, em votação, na Assembleia. Então, já estava tudo errado. Além disso, o síndico tem a obrigação de prestar contas da administração. Como não existia transparência financeira, os moradores perderam totalmente a confiança na gestão do condomínio, que no caso era feito pelo síndico. Ou seja, a estrutura legal existe justamente para evitar esses conflitos, né? Abusos e prejuízos financeiros. Pode pular, Bianca. Perante a lei, o condomínio não funciona como uma empresa comum. Ele é considerado um ente despersonalizado, ou seja, possui CNPJ e responsabilidades legais, mas não existe para gerar lucro. Sua função é administrar os recursos dos moradores e manter o funcionamento das áreas comuns. A função é administrar os recursos arrecadados pelos moradores. Inclusive, com a reforma tributária, o condomínio passou a ser classificado como uma organização imobiliária. Mesmo não tendo finalidade lucrativa, ele precisa cumprir com as obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas. Isso significa que, quando o condomínio contrata funcionário, faz obras ou contrata prestador de serviço, ele precisa cumprir corretamente todas as exigências legais que a lei impõe, né? No caso do Vista Alegre, o síndico administrava tudo de maneira informal, sem conhecimento técnico, sem nada, aumentando ainda mais o risco para o condomínio. Pode pular, Bianca. Aí entra a pergunta, né? Ter contador no condomínio é obrigatório? E a resposta é não, não é obrigatório. Mas o condomínio é obrigado a cumprir as leis, né? Então, mesmo sem obrigatoriedade, o condomínio precisa cumprir todas as regras trabalhistas, fiscais e tributárias. O síndico tentou fazer tudo sozinho, errou os cálculos da folha de pagamento e virou uma bagunça.
O resultado foi um processo trabalhista, um prejuízo financeiro e mais dor de cabeça. Por isso, mesmo não sendo obrigatório o contador, é essencial para o condomínio que tenha um contador, para garantir que tudo esteja correndo dentro da lei, tudo que esteja dando certinho, tudo conforme a lei prevê. Pode pular, o Bianca. Então, quando o condomínio contrata quando o condomínio contrata o contador, o que o condomínio recebe, né, com isso? Primeiramente, o departamento pessoal, né? O contador calcula salário, férias, 13º, hora extra, além de enviar informações ao governo, né, pelo e-social, e recolher FGTS e INSS. O segundo ponto seria a conformidade fiscal. Quando o condomínio contrata prestador de serviço, o contador realiza corretamente a retenção dos impostos para evitar multa e problemas, né, com a Receita Federal. E terceiro, não menos importante, a gestão financeira. O contador organiza receitas e despesas, controla o caixa e ajuda a montar a previsão orçamentária para os gastos futuros. Além disso, ele auxilia na prestação de contas, trazendo mais transparências para os moradores para eles se sentirem mais seguros. Tem mais um, o Bianca, antes desse. Isso. Então, isso. Então, a solução, né? O que a gente pode solucionar nesse caso? O outro síndico pediu conta, né? Saiu. Eles contrataram outro síndico. Esse outro síndico contratou um contador. E aí, tudo começou a andar. O condomínio começou a organizar a administração, né, financeira, passou a apresentação balanço, peraí. O condomínio passou a apresentar os balancetes mensais, toda a parte financeira, controlou melhor as despesas, cumpriu as obrigações trabalhistas e fiscais. As assembleias voltaram e... Peraí que eu me perdi. As assembleias voltaram a acontecer, o regimento interno foi atualizado e as decisões importantes passaram a ser votadas pelos moradores, não pelo síndico em si. O resultado foi a recuperação da confiança dos condôminos e a reorganização financeira do condomínio. Então, assim, o resumo da situação é que a estrutura legal define as regras de funcionamento do condomínio, enquanto o contador garante que tudo aconteça de forma segura e transparente dentro da lei. E assim eu encerro. Obrigada. Josmari vai falar algo? Ou pode seguir? Ou alguém quer? Pode seguir. Bom, o meu tema aí hoje é sobre a ITG 2005, né? Que é a nova norma que tem para os condomínios. Eu quero deixar hoje aqui para vocês uma pergunta. Quem já participou de algo de condomínio, às vezes pegou um documento, alguma coisa assim, e viu que estava faltando alguma coisa? Eu falo porque eu trabalho com análise de crédito, então eu vejo os documentos do condomínio e sempre falo, não, está faltando alguma coisa aqui que eu preciso e não tenho. Então, essa regra nova, né, essa norma nova, ela veio mesmo para ajudar a gente. Pelo menos no meu pensamento, eu acredito que veio para ajudar. O condomínio, ele movimenta muito dinheiro, né? Vamos dizer assim, o ano inteiro movimenta fundo e pagamento e etc. Ele sempre foi gerado aí de um jeito mais amador. Como não tinha uma regra só específica para ele, ele foi gerado mais amador, vamos dizer assim. Então, essa foi a primeira norma para condomínio especificamente. Ela entrou em vigor aí em 2025,
mais ou menos, eu acho. Eu acho que em 2024 também já começou. Se eu estiver errada, pode me corrigir, Josvária. E ela começou aí a acumular um teto de 4,8 milhões. Sobre o contador, como que o contador vai entrar nessa norma ou qualquer outra coisa dentro do condomínio, né? Uma coisa que confunde muita gente, vamos dizer assim. A lei, ela não obriga o condomínio a ter uma contabilidade ou um contador formal, mas o Código Civil, ele obriga o síndico a prestar uma conta certa. Não exige um balanço contábil nem nada, porém exige os documentos certos, vamos dizer assim. Aí onde que o contador entra nisso? No momento que o condomínio contrata um profissional de contabilidade, esse profissional ele é obrigado a fazer o serviço da forma correta. Ele não é obrigado a ter o contador, mas se ele tiver, o contador tem que prestar o serviço corretamente, ok? No caso aí, se você é um contador, se você assina aí um balancete e tudo, você tem que fazer ele sair corretamente com todos os dados corretos. Até pouco tempo atrás, como eu disse, não existia uma norma específica para o condomínio. Então, foi criada aí a primeira norma específica para o condomínio. Anteriormente, a gente usava a ITG 2002, que era entidade sem fins lucrativos, uma associação, ONG, etc. Vamos dizer que funcionava as coisas mais na marra, né? O condomínio. Porque a gente sabe que os condomínios, eles têm algumas particularidades mesmo. Então, funcionava mesmo com a ITG 2002, porém era na marra. Segundo slide, vou passar aqui para vocês. O que que muda na prática do condomínio aí, se aderir à ITG 2005? Na verdade, se não, se precisa aderir à ITG 2005, vai mudar a competência, segregação e transparência nos cálculos e em tudo que for entregar. A competência que vai começar a colocar as despesas e os recebimentos tudo no mês, certo? Você recebeu, você pagou naquele mês, você vai ter que colocar aquele lançamento ali no seu sistema ou em que for para acompanhamento. Segregação de receita, a norma manda aí separar cada tipo de dinheiro na sua conta certa. Extraordinária, ordinária numa conta, fundo de reserva em outra, receita em outra, aluguel de salão, antena ou qualquer outra coisa que vocês usarem, pagamento, tudo vai estar separado. E a transparência, conforme eu falei, os cálculos, as informações que você precisa, vai estar mais correta com a ITG 2005. A gente tem também, dando para o próximo slide, as 4 demonstrações contábeis ali, né? Obrigatórias, vamos dizer assim. Balanço patrimonial, que o condomínio tem o que deve, vamos dizer que é uma fotografia ali do patrimônio, resultado do período, DRE, demonstração, DRP, na verdade, demonstração do resultado do período, sobrou ou faltou dinheiro, lucro ou prejuízo, que eu acho que na outra era usada como lucro ou prejuízo, mudou para superávit ou déficit, demonstração do fluxo, de onde entrou e para onde saiu o dinheiro, o caixa todo, e as notas explicativas, os detalhes que o número já mostra, né? Por que que importa a ITG? A gente pega aí, vamos supor que a gente precise mostrar uma manutenção do que a gente foi feito aí no condomínio. O meu tema também vai abranger aí a manutenção, que também entra junto com a ITG. Se você precisar mostrar o que você gastou em uma manutenção ou o que você vai precisar gastar, dentro da ITG com as normas corretas, ela vai aparecer bonitinho para você ver, vamos supor. Ano passado eu gastei tanto de manutenção e nesse ano eu gastei tanto. Então a ITG com esses documentos que vai ser obrigatório, mostra corretamente. Acho que é só. Então aí aqui embaixo eu também falo que o número confiável é padronizado, é a base de toda decisão consciente no condomínio. Como eu falei também sobre os documentos que faltam em análise de crédito ou em qualquer outra coisa, o condomínio, vou usar como exemplo um financiamento, se for o caso de precisar. Para você fazer um financiamento, você precisa mostrar os seus números.
E sem essa regra, o condomínio não tinha um número para mostrar. Então, com essa nova regra, que o contador ou quem for fazer, o ideal é que seja o contador, porque ele vai saber te orientar ou fazer qualquer outra coisa dentro das normas corretas. Então, você vai ter aí os números certos para fazer esse financiamento. Aí, se tiver alguma dúvida, pode falar. Eu vou seguir o próximo. Aí eu acho que é a Isadora, né, que vai falar. Uhum. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inadimplência condominial. Então, só reforçando, o condomínio é como se fosse várias cotas, né? Cada um que compõe ali uma cota é feito um valor, né? Onde vai se dividir aquelas despesas, o valor vai ser arrecadado e aquele valor arrecadado ele vai ser utilizado para pagamento das despesas. Muitas das vezes acontece da gente ter uma inadimplência condominial. Isso é normal, né? As pessoas muitas vezes atrasam, mas às vezes muitos moradores pensam assim: ah, mas se eu atrasar um, não tem problema. Mas o um dele, vamos supor que o condomínio dele seja R$ 500. Dentro desses R$ 500, eu tenho frações de cada despesa que o condomínio por inteiro ele tem. E aí é o que entra o planejamento orçamentário. O condomínio ele precisa estar preparado, fazer seu planejamento com seus orçamentos de tudo que vai ser gasto. Então, se eu tenho despesas com pessoal, se eu tenho despesas com manutenção, se eu tenho áreas de lazer que demanda mais tempo, mais produto, isso tudo é um gasto. Às vezes, o morador ele não tem consciência do gasto que envolve um condomínio. Mas se até na nossa casa a gente tem um gasto para manter ela, imagina um local maior com mais pessoas utilizando o mesmo espaço. Então aí entra as duas coisas. O planejamento orçamentário de ter uma visão previamente futura do que vai ser gasto e a gente ter noção de quanto que eu preciso cobrar de cada um para arrecadar e pagar as despesas. Porque quando a gente não tem um fluxo de caixa, a gente não tem receita que é compatível com as despesas, a gente tem um fluxo de caixa que não funciona. E aí que entra a inadimplência também. Se o condomínio ele precisa arrecadar 20 mil todo mês para suprir as suas despesas fixas, nem estamos contando aqui com despesas extraordinárias, e ele tem uma inadimplência de 10%, 15%, o caixa dele fica totalmente comprometido. E aí que entra a responsabilidade do síndico, de todos os moradores também, de fazer, de pagar, né, de ter um orçamento e de ter também um fluxo de caixa rodando ali continuamente. Mesma coisa se comparado a uma empresa. Se uma empresa que é uma prestadora de serviço, por exemplo, ela tem uma inadimplência alta, ela não consegue cumprir com as suas obrigações. Então, a inadimplência e o planejamento orçamentário, eles andam ali lado a lado para justamente fazer acontecer tudo do condomínio. Pode passar o próximo slide. E aí a gente tem os indicadores e a sustentabilidade financeira. Para a gente ter um condomínio saudável, porque o condomínio ele também funciona como uma empresa. Ele precisa ter todo mundo, todos os sócios que são os condôminos, precisa ter o dinheiro entrando, precisa ter os pagamentos de todas as suas obrigações. Então, quando a gente tem algo para ser baseado como um indicador, ver o que que é sustentável para o condomínio, a gente consegue tomar decisões mais eficientes. Então, se a gente tem o que comparar mensal, se a gente tem relatórios mensais, a gente tem balancetes mensais e a gente consegue ter essa comparação, é muito mais fácil para o contador ou para quem está na frente dessa administração tomar decisões. Então, esse acompanhamento contábil, tanto da gestão orçamentária, para também não extrapolar, não passar, não ser valores a menor, também tem o controle da inadimplência. Então, tá ali a par, fazer as cobranças necessárias, verificar, colocar até a questão dos juros, que é o correto, então seguir os índices corretos. Tudo isso entra em questão, tanto do contador atuando, quanto das vertentes que ele vai poder fazer ali para o condomínio. Pode passar também. Passou? E aí a gente tem estratégias de cobrança e essa recuperação de crédito.
Não é fácil, né? A gente sabe, se a gente colocar no papel e quem vivencia isso de perto, a gente sabe que são pessoas totalmente diferentes que têm o mesmo propósito, elas moram no mesmo local, mas são realidades de vida também diferentes. Mas quando ela não contribui, quando ela não paga a sua cota condominial, ela está deixando de pagar um pouco da limpeza, um pouco da manutenção, um pouco do pessoal. Então, tudo isso vai interferir no final. E aí a gente tem todos os passos, né? Que é quem vai estar à frente, seja um contador, por exemplo, ele vai poder tomar uma comunicação preventiva, então saber quem deve, quanto deve, né? Qual mês que essa pessoa deve. Então, comunicar, lembrar, enviar o boleto, negociar e fazer acordo, aí até chegar ao ponto mais crítico, que são as ações judiciais. Existem casos, por exemplo, que quando vai para o judicial, que chega na cobrança, tem gente que já perdeu o apartamento por conta de condomínio, porque a dívida é muito extensa. Lógico que com isso somam-se outras dívidas daquela unidade, mas também é uma prerrogativa para se ter um processo contra aquela unidade. E aquela unidade, até na convenção de condomínio, é bem especificado que aquela unidade ela vai arcar com as despesas totais. Então, vai ser dividido, vai ser rateado entre todos. Então, não é opcional, né? É obrigatório. E aí, o protesto de títulos também, né? Protestar os boletos, ir para a cobrança, para tentar reaver esses valores em aberto. E aí entra muito o controle do contador nesse momento para ele conseguir fazer uma gestão muito bem feita dessa inadimplência e conseguir resultados. Porque dívida todo brasileiro tem, né? A gente sabe disso. Então, mas é uma dívida que não se pode ter porque atrapalha todo um fluxo de caixa. Então, fora isso, o contador também tem que ter um planejamento muito bom para conseguir gerir isso. Pode passar para o próximo. Antes da gente entrar nesse outro tema, que vai ser a gestão tributária, fiscal e trabalhista, a gente queria bater um papo breve com um convidado que está aqui, deixa eu ver se ele entrou, que é o Israel Luiz. Ele é gerente hoje de uma administradora de condomínio, e a gente vai bater um bate-papo breve com ele, até das questões que a gente já falou até agora. Israel, pode abrir sua câmera, abrir o microfone, Oi, tudo boa bem? noite. Joia. Obrigada por aceitar o convite da gente bater um papo aqui. E primeiro se apresenta, né? Conta um pouquinho do que você faz hoje nessas questões de condomínio, como que é a sua rotina. Pessoal, boa noite. Meu nome é Israel. Eu trabalho numa empresa, né, que faz a gestão condominial na parte de administração de condomínio. E hoje eu gerencio essa equipe que faz esse serviço, né, que é esse bate-bate do dia a dia para fazer dar certo aí o serviço administrativo dos condomínios aí. Hoje, nossa empresa ela tem no mercado mais de 250 condomínios, né? Hoje a gente administra uma gama muito grande, já passa aí de mais de 10 mil clientes, que a gente faz essa gestão mensalmente aí para cuidar do financeiro, contabilidade, da parte da gestão completa dos condomínios. Bacana, obrigada. E o que você acha, Israel, sobre hoje a atuação do contador no condomínio? Se você acha que é importante, o que você vê no dia a dia, assim, que os condomínios vivem, que é importante toda essa administração e gestão tendo um contador envolvido? Na verdade, hoje o contador dentro da área condominial ele é indispensável, né? É uma área, é um serviço que ele se torna também obrigatório e essencial para que a gestão ela seja completa. Então, o contador ele faz hoje vários trabalhos que atua no ramo da administração condominial, que auxilia tanto a administradora quanto o síndico a fazer cumprir os deveres, a legalidade, os cadastros e tá formalmente, né? Por mais que a gente vê o condomínio, muitas pessoas veem, condomínio é igual instituição, né? Associação de igreja, que é sem fins lucrativos, mas hoje a Receita já não vê apenas dessa forma. Então, os contadores, eles nos auxiliam e nos ajudam muito nessa gestão.
né, nas declarações, nos cadastramentos, na formalização do representante do CNPJ, até mesmo na abertura do CNPJ. Então, eu falo que é indispensável o serviço contábil hoje, né? Não tem nem como falar assim, não quero, né? Essa palavra hoje já não existe mais. Posso dizer que isso já foi um passado. Então, assim, hoje para a gente é fundamental. E no nosso serviço, a gente hoje já tem uma contabilidade, né, contadores que nos auxiliam o tempo todo, né, diariamente nesse serviço aí, nas consultas, da regularização, se o condomínio, se o CNPJ, né, existe algum imposto a ser pago, se o CNPJ tem alguma declaração a ser feita, se existe algum impedimento. Então isso está no nosso dia a dia já. Obrigada mesmo por compartilhar isso com a gente. E tem algum caso que você já viveu que é interessante compartilhar aqui quando faltou um pouco dessa administração, né? Que o síndico ficou ali sozinho e gerou problemas? Algum caso que você já viveu, já pegou de perto para resolver? Sim, assim, são casos isolados, mas são casos muito importantes, né? Hoje, condomínios, por exemplo, um deles é a contratação direta do CLT junto ao CNPJ do condomínio, e já aconteceu casos de o condomínio estar chegando para a gente com dívidas perante a Receita por falta de um contador para cuidar daquela gestão ali, dos impostos que eram gerados, das guias que tinham que ser pagas dentro daquele mês e gerou multa e acumula, né? Porque por mais que as empresas que prestam os serviços para os condomínios, elas geram a nota fiscal da prestação de serviço, isso gera todos os meses, né, uma retenção que ela deve ser calculada e deve ser paga dentro do mês, deve ser declarada até um certo período, né, uma data específica no mês. E assim, e muitas das vezes isso se não ficar esperto, acaba gerando uma multa, né? Então, e já aconteceu por falta de cuidado, até mesmo, vou falar assim, da nossa equipe administrativa, já aconteceu delas se descuidarem em informar uma retenção, e aí passou do dia da declaração, a Receita já gerou a multa aí de 200, Uhum. 250, 150. Então, assim, acaba que isso gera um transtorno, porque a gente tem que contornar toda a situação para explicar o acontecido, né? É um dos casos que já aconteceu, mas é importante lembrar, né, dessa situação. Bacana, muito obrigada, viu, Israel, por ter dedicado a gente um tempinho, por ter entrado, batido esse papo com a gente. Com certeza foi de muito proveito para todo mundo. Tá bom? Obrigada Beleza, mesmo. gente. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Queria aproveitar aqui, já que ele está com a gente, né, Isadora, Sim. e Sim, claro. fazer o registro do agradecimento, né? Mas também ouvir, se puder fazer uma pergunta, se alguém quiser também colocar, né? Eu queria saber hoje um pouco, Israel, se Uhum. compartilhar aí como que você distribui o tempo, né? Como é que é fazer esse trabalho? Um pouco da Então, rotina. a rotina, assim, né? Ela é um pouco. Eu falo assim: o condomínio é uma caixinha de surpresas, né? Então a gente acorda todos os dias com algumas demandas a ser distribuídas. Então, hoje, na minha gestão na empresa, eu tenho uma equipe, né, que faz tudo acontecer. Então, eu chego, vejo as demandas, distribuo. Hoje, a gente já estabeleceu cronogramas de datas, né? A gente tem um sistema para fazer o lembrete dessas datas para que a gestão aconteça. Então, a gente chega no dia, eu chego no dia, um dia antes também, distribuo todos os serviços a ser realizados. Mas hoje, como a gente já colocou um sistema operando, então o sistema me ajuda muito na gestão, né? Principalmente na parte administrativa. Então, o condomínio tem, né, o setor que cuida dos fechamentos de boletos, eu tenho um setor que cuida das cobranças condominiais, eu tenho um setor que cuida da gestão junto ao síndico, né, para auxiliar o síndico. Eu tenho o setor contábil que vai cuidar da parte da contabilidade do condomínio. Então, é tudo gerenciado em setores. E as pessoas que tiverem interesse, né, quiserem conhecer, meu condomínio queria
Queria saber, né, de uma contabilidade ou de uma administradora que tem tudo isso. Como que chama? Então, hoje você fala como que chama a nossa empresa? Isso. Ah, sim. Então, hoje a nossa empresa se chama Tempos, né? Chama Tempos Administradora e Conservadora de Condomínio. A gente atua na região do Vale do Aço, né? Em Ipatinga, Minas Gerais. Então, a nossa empresa ela atua tanto no ramo que eu falo assim, Israel, a parte administrativa, a gente atende bastante regiões aqui nas proximidades. E precisando da gente, né? É só entrar em contato, bater um bate-papo. Israel, meu condomínio está irregular. Hoje mesmo chegou um condomínio lá que vou dar só um parênteses aqui, né? Chegou um condomínio hoje para conversar que o morador está super preocupado, porque o condomínio já tem mais de 10 anos, eles não tinham CNPJ em operação, então uma síndica que já tem mais de 9 anos, que ela é a síndica do prédio, ela opera toda a arrecadação do condomínio na conta bancária dela, ou seja, isso pode trazer várias preocupações e o condomínio totalmente irregular. Então, assim, já fui fazendo as orientações para o rapaz que me procurou e já dando as diretrizes, o que que é o passo que a gente tem que fazer, né? Então, assim, se caso alguém, né, tiver essa situação, pode entrar em contato, que a gente também faz esse serviço aí, essa logística, de fazer essa regularização também do condomínio. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Então, queria agradecer, né? Foi muito esclarecedor. Que bom ter a sua experiência. Muito Então, obrigada. beleza, pessoal. Eu que agradeço. Um abraço. E precisando, pode pegar meu contato aí com a Isadora, a gente vai conversando. Um Tchau. abraço. Boa noite. Tchauzinho. Pessoal, então só dando continuidade aqui ao tema, que agora é até um pouquinho do que ele falou, né, da gestão tributária, fiscal e trabalhista em condomínios. Pode passar, por favor, o próximo slide. Como a gente falou, o condomínio ele é um CNPJ, então ele tem um CNPJ, ele tem um número, né, indicado ali para a Receita Federal, e ele tem, como qualquer outro, as suas obrigações. Então, ele precisa manter tudo em dia, ele é uma pessoa jurídica, e é importante que ele seja uma pessoa jurídica, que ele de fato abra seu CNPJ, cumpra com as suas obrigações e tenha toda essa organização tributária para conseguir fazer a sua administração. Pode passar também. E aí, o que que entra na questão tributária e fiscal? Pode, isso. Quando a gente pensa em condomínio, a gente tem que lembrar o seguinte: ele é como se fosse uma empresa, né? Então, ele tem um recebimento de notas, então a gente tem entradas de notas fiscais. Hoje, depois de várias reformas tributárias, a gente tem nota fiscal que tem retenção. Foi uma coisa até que ele citou. Quando a gente tem uma retenção na nota fiscal, o tomador do serviço, ele é responsável por declarar aquilo. Então, ele declara e ele emite a guia e ele paga. Então, o condomínio não é responsável por nada? Não, o condomínio tem muitas responsabilidades. E são, assim, várias questões de serviço, por exemplo, elevador tem nota de fiscal com imposto retido, que o condomínio precisa declarar, precisa tirar a guia. Conservadora, quando a conservadora ela tira a sua nota fiscal, ela retém na nota o INSS. Porque quando o colaborador, quando a pessoa contratada, ela não fica no local da empresa, ou seja, eu tenho uma empresa, uma conservadora, e presto serviço para o condomínio Vista Alegre. Então, eu coloco meu funcionário à disposição do Vista Alegre, ele trabalha naquela base. Então, ele trabalha no local do tomador. Então, isso tem a retenção do INSS na nota. E fora as outras obrigações, né? Então, igual eu falei, elevador, a DCTF, que é o INSS recolhido em nota. E isso a gente está falando só em casos de notas fiscais. E é muito maior as obrigações quando o próprio condomínio contrata um funcionário no seu CNPJ. Então, ele passa a ter funcionários ali cadastrados e registrados no seu CNPJ. Aí a abrangência de tributos é muito maior. Precisa ser feita uma gestão
muito bem apurada, porque imposto de funcionário não se atrasa, não é declarado atrasado. Qualquer multa hoje, por exemplo, quando você não declara, igual ele citou, é R$ 250. E muitas vezes, por exemplo, a nota, o imposto é R$ 50. Você não declara, você toma uma multa de 250. Ou seja, seu prejuízo é muito grande. Então, a gestão, ela precisa ser feita de forma muito assertiva. Então, o controle de toda nota fiscal emitida no nome do condomínio, se tiver funcionários e se tiver outras coisas contratadas nele próprio, também ter esse controle muito bem feito, com todas as obrigações feitas, não atrasar, e até mesmo quando o funcionário não é fichado no próprio condomínio, quando você contrata uma empresa, você precisa ver se aquela empresa está cumprindo as obrigações dela. Porque quando o funcionário ele presta serviço ali, muitas vezes o condomínio ele é corresponsável. Então, já teve processos, por exemplo, trabalhistas, em que o condomínio ele foi citado, porque a pessoa trabalhou só ali e a empresa não pagou, por exemplo, o FGTS e INSS do funcionário. O condomínio ele entra também participando desse processo. Então, toda a gestão de tributos, fiscal, da parte contábil, tudo isso precisa ser analisado, porque é uma pessoa jurídica, é um CNPJ. Então, tem que ter muito bem o controle se tudo que está acontecendo e as tributações necessárias estão sendo feitas. Pode passar também para o próximo. E aí entra mais uma vez, né? Então, o papel do contador nesse sentido. Então, controlar essas obrigações, reduzir os riscos ao máximo possível, para não ter margem de erro. Igual ele citou, se a empresa ela cuida de 250 condomínios, quem olha cada condomínio, as notas que estão entrando. Então, se eu moro num condomínio hoje, eu tenho certeza que todas as notas que foram emitidas para o condomínio, que são várias, porque é uma manutenção, são vários serviços realizados diariamente. E a transparência na gestão, né? Ter relatórios claros, ter recibos das declarações que foram feitas e sempre se adequar legalmente na legislação tributária. E cada vez mais a reforma tributária ela vem acontecendo, os impostos mudam e o condomínio ele precisa estar totalmente adequado a isso. Ele precisa ter alguém que vai saber fazer. E ele precisa declarar isso, ele precisa controlar muito bem todas as suas obrigações. Pode passar também, por favor. E aí entra também a questão tanto trabalhista quanto previdenciária, igual a gente falou, quando é o caso do condomínio ele contratar o seu próprio funcionário, é uma responsabilidade muito maior, porque em uma empresa a gente tem um sócio e aquele sócio é responsável. No condomínio a gente tem um síndico. Então o síndico vai ser responsável. Então precisa ver se está se está pagando os salários, se não está tendo hora extra, se eles estão descansando às 11 horas. Então, assim, um funcionário, ele tem inúmeras obrigações, não só de pagamento, mas de controle também. E o condomínio, ele precisa ver isso. Então, INSS, FGTS, imposto de renda, todas essas declarações e impostos, eles precisam estar declarados corretamente. Afinal, a gente está falando ali de uma empregada. Essa pessoa, ela pode um dia aposentar e contar com esse período que ela trabalhou naquele condomínio. Então, as informações precisam bater, as informações precisam estar claras nos sistemas do governo, né? O E-Social, os exames admissionais, tudo isso o condomínio precisa estar totalmente em dia. Pode passar também, por favor. E aí, se prevenir, com certeza, é a melhor estratégia, né? Quando a gente fala de funcionário, a gente tem o maior dos riscos que a gente tem é um processo. E um processo, muitas vezes, ele não sai barato, ele sai caro. Já vi casos de condomínios terem que pegar empréstimo para pagar acordos que foram feitos na justiça. Então, quando você tem um contador atuando de uma forma muito ativa, que está ali mensal, verificando o fluxo, controlando o fluxo, sabendo das suas obrigações, realizando as suas declarações, aí sim a gente tem um desenvolvimento muito claro e assertivo na administração daquele condomínio. E para isso, a gente tem o papel do contador, né? Ele atuando ali de uma forma preventiva, para nada sair do planejado. Se existe a regra, é para ela ser feita. Então, evitando multa, evitando processo, evitando muitas vezes o síndico sendo solidário,
Porque quando o condomínio ele tem um processo, não é o síndico que vai pagar sozinho, muitas das vezes. Vai ser redividido com todo mundo ali dono. Então, o condomínio ele precisa ter alguém na frente, né? No campo de frente ali, para de fato atuar de uma forma preventiva. Agora vamos falar aí da manutenção e a viabilidade de projetos no condomínio, né? É, a manutenção e a viabilidade, a gente muitas das vezes pergunta se vai fazer uma obra ou alguma coisa, a gente consegue pagar essa obra ou alguma coisa assim do tipo. Na manutenção, a gente tem três tipos de manutenções da norma 5674, que é a rotineira, a preventiva e a correntiva. Rotineira é o dia a dia, né? Limpeza, jardinagem, conservação, entre outros do dia a dia. A preventiva, que é o que evita o problema, uma revisão no elevador, ou muitas das vezes aí validar todas as informações, né, do condomínio, vamos dizer assim, impermeabilização, detetização e etc. Vamos dizer que é uma consulta ali de rotina, algo assim, parecido. E a corretiva, que é o que apaga incêndio, é o conceito emergencial, que muitas das vezes não é a ideal, porque é um gasto, muitas das vezes, muito maior do que o que você usaria ali na preventiva, né? Passando aqui os slides. Aí temos três perguntas, vamos dizer assim. Vale a pena? Quanto custa de verdade, de onde vem o dinheiro e se compensa, né? Quanto custa de verdade, por que que entra aí um contador ou algum outro serviço ali da contabilidade, vamos dizer assim. O contador ele vai te dar ali um orçamento detalhado, do que você tem, o que você pode gastar, né? O preço do orçamento, o custo total, obra, impostos, eventual reforço de estrutura, imprevisto que pode acontecer na obra. O contador ele vai te fechar ali um número real daquilo que você vai precisar na sua manutenção certinha. Então, por isso que é a viabilidade do projeto. De onde vem o dinheiro? Análise das fontes do condomínio, né? Tem três caminhos aí e o contador ele vai comparar. Então, ele vai te dar ali as opções que você vai ter para utilizar nessa obra. Usar o fundo de reserva, fazer o rateio extraordinário ali que divide entre os condomínios, vai pesar um pouco mais no bolso deles. O financiar, dilui no tempo mais ele sem juros, mas aí ele tem os juros, né, na verdade, do financiamento. Então, o contador ele vai te montar ali um cenário, vamos dizer assim, ele vai te mostrar o impacto de que vai ter naquilo. E a pergunta que vem ali é se compensa. Então, aqui a gente tem três indicadores, vamos dizer assim. Payback, que é um retorno. Em quanto tempo que aquela obra ou aquela manutenção vai te fazer ter um retorno. Um VPL, né, vamos dizer assim, valor presente líquido. E uma TIR, qual o rendimento desse projeto e vai comparar as opções. Aí eu vou usar aqui para vocês um exemplo. Eu não acho que vale a pena. Quero ali colocar uma energia solar no condomínio. Ela me custa ali 120k, mais ou menos ali. De energia normal mesmo, luz, a gente utiliza aí 2.500 mensais, supondo. Em 48 meses, que dá aí o valor total de 120, o restante dá 16 anos, alguma coisa assim, você vai ter aí só de lucro, né? Depois que você colocou, você já pagou toda essa movimentação que você fez na manutenção, tudo que você fez para fazer essa inclusão da energia solar. Então aí você já tira aí, você acha que vale a pena ou você acha que não? Você vai ter ali um custo durante 4 anos e depois não tem mais nenhum custo com a energia, vai ser somente o lucro, vamos dizer assim, né? O contador ele ajuda ali a transformar uma decisão, vamos dizer, emocional em número. Então, reparar na decisão da obra. Eu acho que tem que fazer isso. O contador ele vai te transformar ali. Os números vai te falar, não, a gente precisa fazer isso. É necessário, baseado em dados. Ele vai te dar ali todas as informações que você precisa e ainda assim ele vai registrar tudo corretamente, né? Por isso que a norma, a ITG, vai ajudar também nessa manutenção e viabilidade do projeto. E aí eu vou
vamos mapear tudo, né? Desde a manutenção e juntando também a ITG 2005, o que que pode ajudar. A ITG ela vai te ajudar a reorganizar a sua casa, vamos dizer assim. Ela vai te dar ali todas as informações e etc. E aí sim, com este número que a ITG, que é a norma aí, ela vai te dar, você consegue fazer uma manutenção e uma viabilidade de um projeto que você precisa fazer no seu condomínio. Então, o ideal é que você tenha a ITG correta, no conjunto com o contador, para ele te dar os números corretos, para você conseguir fazer, então, uma manutenção e uma viabilidade de algum projeto que você deseja fazer no seu condomínio. Vou pular aqui. E aí, aqui, já pedindo para vocês, eu tenho um QR Code. Eu fiz aí com muito carinho, então espero que vocês entrem nele. Ele tem algumas perguntas, que pode ser que esclareça algumas dúvidas de vocês também. E tem uma história, que ela é contada lá, então, na prática, sobre a ITG 2005 e sobre a manutenção e viabilidade de projetos. Quem quiser escanear pelo telefone também dá. E após aqui eu posso enviar também no chat. Quem é aluno da PUC também vai valer uma hora de ACG, tá bom? Então é bem interessante que vocês façam essa resposta a esse formulário. Obrigada. Boa noite, pessoal. Agora nós vamos. Vocês estão me ouvindo? Nós vamos falar um pouquinho da gestão de condomínio no exterior. Ao a gente analisar, a gente percebeu várias práticas que podem ser replicadas no Brasil. Pode passar. Bom, nos Estados Unidos, tem um forte controle financeiro e auditorias frequentes. No Canadá, há um fundo obrigatório para futuras reformas e manutenções. Em Portugal, a gente tem em destaque a profissionalização da administração e utilização de muitas plataformas digitais, que aumenta a transparência. Isso nos guia a refletir sobre como a gestão condominial pode evoluir através do planejamento e da profissionalização. Pode passar. Bom, ao ver esse slide, a gente percebe que o contador exerce uma função estratégica na gestão condominial. Contribui para a organização financeira, cumprimento das obrigações legais, transparência das informações e a segurança na administração. Agora, nós vamos ver alguns casos reais acontecidos no Brasil. Pode passar. Olha, esse caso aconteceu em Porto Alegre e houve 5 milhões desviados, né? Mais de 18 condomínios foram afetados. Foi investigado pela Polícia Civil, teve caso de estelionato, lavagem de dinheiro e foi notícia no Brasil. No QR Code que a Bianca deixou, vai ter o link das notícias. Quem quiser conferir depois, pode passar a próxima. Esse caso já aconteceu, foi no Guarujá. Teve desvio de 1,6 milhões. Era um esquema de contratos fraudulentos e esse esquema foi descoberto após uma auditoria. Aqui a gente vê a importância de uma auditoria na gestão dos condomínios. Pode passar para o próximo. Esse caso também foi desvio e foi um síndico que desviou. Também foi investigado pela polícia e também foi descoberto após uma auditoria. Em todos os casos apresentados, a gente percebeu que a ausência de controle e de fiscalização foi o que aconteceu para não dar certo, né? Se tivesse um contador nessa administração, não teria acontecido o desvio, mas como teve a fiscalização ainda a tempo, o rombo foi menor.
Aí a gente chega à conclusão de que precisar ou não precisar de contador na administração de condomínios pode ser comparada à questão do MEI hoje no Brasil. O contador não é obrigatório, mas por causa de desconhecimento das leis, ou às vezes do que precisa ser feito, os MEIs tomam multa, né? Eu mesmo contei com dois essa semana que não declararam a tempo, vão ter que pagar multa, e é o mesmo que acontece nos condomínios no Brasil. Só. Isso. A gente chega à conclusão de que uma gestão eficiente previne fraudes, fiscaliza e deixa uma transparência com a fiscalização contínua e também com auditorias periódicas. Acho que finalizou. Bom, finalizamos. Aí a gente agradece aí todos que estão aí com a gente, né? Que ficou aqui até agora. Se tiver alguma dúvida também, pode tirar as dúvidas com a gente, que a gente está aqui disponível para responder. E fiquem à vontade. Foi muita informação em pouco tempo, né? Uma conscientização bem relevante, gente. Eu recomendo deixar aqui também, o grupo pode deixar a apresentação para que vocês vejam as notícias, mas tem o formulário, né, que eu também já coloquei lá já até coloquei no WhatsApp, para o pessoal seguir, preencher lá, que vai ter o acesso às notícias. Quando a gente vê essas notícias, mas dá um frio na espinha, né? De ver como é que será que está acontecendo aqui no meu condomínio. Então, espero que o aprendizado, né, seja efetivo e que vocês possam fazer a diferença aonde vocês estão. E vamos abrir aqui, porque pode ser que tenha alguém aí que está com um problema no seu condomínio, já quer uma dica. Fazer também uma foto, né, do grupo. Comentar aqui do que eu comentei no início sobre o aprendizado, né? A oportunidade que cada uma teve. Para mim foi bem Parabenizar. interessante. Quer falar um pouquinho sobre essa experiência? Eu falo porque, como igual eu falei no início, eu trabalho com análise de crédito. Então, aí, para entender um pouco da nova norma e para a gente que trabalha com uma análise de crédito de financiamento, né? Então, para quem é assim, a norma que eu trouxe aqui, a ITG 2005, ela vai trazer muita mais informação, vamos dizer assim. Então, eu não vou ficar tão perdida quando eu for analisar um condomínio, vou ter mais informações sobre ele. Porque muitas das vezes a gente ia pela administradora que faria o pagamento daquele condomínio. Então, eu não tenho as informações do condomínio. Quem que vai me pagar por aquilo? É a administradora tal, ela é conhecida. Então, aí a gente liberava. Caso contrário, muitas das vezes não liberava por conta disso. É. Vamos fazer a foto então, que aí todo mundo olha. E realmente faz um outro significado, né? Eu vejo até alguns contadores que estão no mercado e que quando a gente fala dessa ITG, eles falam, não, isso aí né? Vai condomínio. Condomínio não tem nada difícil, tem não, né? Olha o tanto de até perícia que dá por causa de condomínio, né? Que vocês acompanharam. E é algo também que é da vida do dia a dia de todo mundo e que tem que ter solução, né? Então, a gente, durante as conversas, também trouxe aqui várias janelas de eficiência, né, gente, de custos, que são as guaritas, né, a identificação, o trabalho sobre o uso adequado, né, de qual momento que é interessante ter um porteiro, qual momento que é interessante ter, pelo perfil da comunidade, né, já passar para reconhecimento facial, né, quais são as conveniências que um condomínio entrega,
quais os serviços, né, como foi dito aqui, da antena, das lojas, né, tem condomínio que tem muita loja, então tem características diferentes aí para serem observadas. E hoje a gente tem um outro contexto aí nos condomínios também, que é o abastecimento elétrico, né? Os carros começam a ter essa demanda pelas centrais elétricas, então são outras oportunidades de recursos que vão surgindo. Então, à medida que a vida muda, outras possibilidades surgem, né? E a gente precisa, então, de maneira bem interessante, esse grupo conseguiu trazer até aqui, vocês estão no eixo 5, né? Até aqui, tudo que foi visto no curso, muito aplicado, né? Com muita aplicação na especificidade dos condomínios. Então, quero parabenizar o grupo e encorajar todos que estão aqui a avançarem nos estudos sobre condomínios, né? Para a gente poder se preparar para esses desafios que tem aí para o mercado de trabalho, as oportunidades. Desejar, então, boa noite e parabenizá-los. Diga, Bianca. Levantei a mãozinha sem querer. Ah, você ia bater palmas? Vamos bater palmas. Mas obrigada também, Josmara, pelo apoio aí com a gente. Foram várias quartas-feiras com a gente. Às vezes a gente dava um bolo, mas no final deu certo. Deu Verdade. certo, isso. E o chegar do conteúdo, né, também é algo assim, a princípio, como é que vai ser? Onde que a gente vai chegar? No início a gente quase desiste. É, E Eu falo aí, também que às vezes a gente acha que nem é útil, né? Mexer com essas coisas assim do condomínio, mas muitas vezes é útil sim, porque às vezes não vai valer para você, mas vai valer para um vizinho, para um amigo, ou para quem é da sua família, alguma coisa assim. Então é sempre útil aprofundar os estudos em algo que você ainda não conhece. hum, e que foi a realidade da Isabela, não é, Isabela? Você não mora em condomínio. Não, não moro. E ainda reclamei do trabalho no começo, lembra? Pensei, eu não vou interessar de estudar isso, não. Mas me surpreendeu, porque num cenário de abrir um escritório, é um saber a mais, né? Eu achei muito interessante. Nesse meio tempo apareceu algumas declarações de imposto para mim fazer, e eu gostei muito de ter aprendido sobre isso, porque pode ser uma coisa para eu trazer no futuro. Porque, assim, dentre as meninas, eu acho que eu sou a que menos é inteirada no assunto. Eu não trabalho na área, venho de uma área totalmente diferente, mas eu achei que foi de muita valia para mim. Uhum. É que é vida comum, né? Vai ter alguém em algum lugar, pode ser Isso. de sítio, né? Tem condomínio de A sítio. princípio, a gente não percebe a oportunidade, igual quando vocês falaram, a gente vai estudar sobre administração de condomínio. O que eu penso em primeiro, só cobrar uma taxa, só arrecadar taxa, e não é isso, né? Vai muito além disso, e com essa mudança na lei e tudo, vai ser uma grande oportunidade para quem quiser empreender nessa área mesmo de administrar. É. E é uma habilidade que, como você trouxe aí o internacional, ela até te acompanha, né? Sim. Em casos de migração, que você vai ter um outro condomínio, né? Vai morar em outro condomínio, como é que funciona? Porque as regras, elas tendem a ter uma convergência, né? O Brasil se adapta de algumas regras internacionais. E a gente tem todo esse escopo aí de como será com a reforma, o que que vai, né, como é que vai ser identificado, qual que é a caracterização do condomínio, que é uma pauta corrente que eu acho que vai acompanhar vocês, né? Mais para frente tem mais assunto, de certa maneira a locação tem muita associação com a gestão do condomínio, então quando tem uma oneração, tem uma coisa assim, né, mais significativa, afeta também. E isso traz efeitos colaterais que a gente precisa pensar, né? Então, parabenizar o grupo pela entrega e desejar uma boa continuidade dos estudos, né? Próximos semestres estão caminhando aí para um eixo de tratar sobre
vários processos judiciais, que a perícia é mais evidente, a arbitragem é muito presente em condomínios, né? É uma das marcas do condomínio trabalhar com arbitragem. E também os desafios das fusões e aquisições, né? Porque o que acontece, por exemplo, a MRV, que é um outro perfil que a gente tem, uma das empresas da MRV é a Alugo, que é uma gestora de condomínios. Ela não vende as propriedades. Ela faz a alocação e ela administra o condomínio. Então, ela tem dupla função na relação com o consumidor, né? E é um business, né? É uma operação que se paga. Então, é interessante observar isso. Tem as taxas, tem as condições, mas ela se coloca como administradora. Então, lá nem se constitui o grupo de moradores. Tudo você já aluga o flat, né? Já aluga a residência, sabendo que a regra é dela, é administrado por ela. Então, é uma mudança no estilo de gestão de condomínios também. E parece que as pessoas gostam muito disso, pela certeza de que não tem nada pendente, de que não tem que reunir com o vizinho, de que a regra é clara. Então, isso vai dando sinais de como o mercado pode ser estruturado daqui para frente, né? É mais profissionalizado, as pessoas vão querer mais profissionalização. O que pode encarecer, porque de certa maneira o síndico ele tem um trabalho e a diretoria, o conselho fiscal, que é da colaboração do grupo ali, né? Que nem sempre vai ter uma remuneração efetiva, como se fosse externo, então encarece de certa maneira, mas favorece as relações na perenidade, especialmente tem fases que a edificação já está muito antiga e ela precisa de muita manutenção, né? Que foi um dos assuntos que a gente trouxe. Então, aí é uma outra estratégia, porque você tem que trazer pessoas para fazer manutenção, uma frente de reparos, de engenharia, e que vai ter custos adicionais, né? Então, esse é um modelo que talvez venha prosperar mais, especialmente em imóveis de maior valor agregado, que é a administração já direta, sem só um representante, assim, mas ele não tem esse perfil de síndico. É a administradora que resolve tudo, né? Então tá, gente. Desejar aí uma boa noite e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, boa Gismara. noite. Obrigada, boa noite. Boa Tchau. noite. Tchauzinho.